Jogo importante para eles, principalmente pro Vidal, Bertozzi? Sabe que mais cedo, William, a gente até comentava aqui no Sport Center, o Vidal é sempre um jogador muito visado na América do Sul, né? Pelo tamanho que ele conquistou, ele, sabe? Um jogador de Barcelona, Juventus, Bayern de Munique, com a seleção chilena e os argentinos aqui ainda tem... Não vou falar mais em trauma, porque os traumas foram superados, né? Com o título de Copa América e Copa do Mundo. Mas ainda tem aquela birrinha da Copa América de 15, da 16, das finais perdidas contra o Chile, que tinha o Vidal ali como um grande protagonista. Então, a gente fala muito assim, é um dos jogadores mais conhecidos e visados, certamente vai ser um que o torcedor adversário vai olhar e vai pegar muito no pé. Mas ao mesmo tempo é um jogador que já jogou em tantos cenários, em tantos contextos, né? Que acho que não é o tipo de coisa que vai afetá-lo. Mas eu sei que o São Paulo espera muito dele. O São Paulo é um cara que entende que o Vidal pode ser útil em diferentes funções, pode jogar mais avançado, pode jogar de primeiro. O Vidal até já jogou de zagueiro em algum momento na carreira, inclusive na seleção chilena, né? Então ele pode fazer um pouquinho de tudo. Mas entendo sim que o torcedor rubro-negro tem direito a esperar mais, até pelo tamanho que tem o Vidal na história do futebol, né? Jogador super vitorioso, super bem rodado e que, por enquanto, ainda não alcançou essa altura como jogador do Flamengo, né? O Vidal tá devendo desde que chegou? Tá devagar. Tá devagar. Vidal e sua moto, né? Ainda não engrenou. União feliz. Assim, o que a gente fala do Vidal até agora no Flamengo, se a gente parar pra pensar, quantos jogos bons o Vidal fez? Vidal, assim... Não talvez do nível que a gente já viu, que eu acho que a gente não vai ver mais. Integralmente, em relação a 90 minutos? Um recorte. Uma boa... recorte não, mas um jogo integral bom? Final da Recopa, o primeiro jogo contra o Del Valle? Não acho. Mas eu acho que tem outro ponto aí jogos também. Jogos bons, tô falando. Não, o Léo, assim, uma jogada, um passe, isso tudo bem. O Léo que acompanha muito o campeonato italiano, e eu lembro que a gente debateu isso na época, ele pode confirmar. Quem contratou o Vidal a essa altura do campeonato precisa entender que ele não vai ficar te dando 90 minutos. Ele tinha uma média de atuação, o Léo pode me corrigir, de coisa ali de 45 minutos, muitas das vezes em segundo tempo, não era exatamente protagonista. Então, quando você contrata, você precisa saber o que você está comprando. Agora, se compraram achando que o Vidal ia ser a solução para a escala, isso aqui pode botar para rodar. Mas ele joga com mais frequência no Flamengo do que jogava na Inter, por exemplo. Mas eu acho que isso o prejudica. Então, o que acontece? Eu vejo bons minutos, eu vejo bons momentos do Vidal. O Vidal, quando chega, tem 2 ou 3 jogos ali que ele tem bons momentos iniciais, assim, mesmo sem estar entrosado, sem treinar tanto com o grupo. E depois ele vai te apresentando. A Recopa que você falou? Sim. É um momento, é um recorte. É o Vidal dos lampejos. Exato. Vai ter um lampejo aqui, só que brilho ali um pouquinho. Você sempre vai esperar muito mais de um cara que é talvez o principal da história do Chile, um cara que, como o Léo traz a impressão lá da Argentina, ele gera essa provocação, ele gera essa curiosidade, ele gera essa demanda de atenção. Você espera muito mais do que lampejos. Então acho que a gente vai estar sempre batendo na tecla. E o Vidal, hein? Podia mais, hein? Aí chega o Sampaoli. O Sampaoli tem a memória do Vidal de 2015, o Vidal que parou a Copa América. Sim, o Sampaoli tem a memória do Vidal, do Gerson, do Marinho. Só que é outro, são 8 anos já, então assim, é outro. Então a gente precisa também adequar, alinhar expectativas, que o Prates fala muito, né? Alinhar expectativas. Verdade. Então vai ser o Vidal dos lampejos. Agora, você precisa entender que talvez o erro seja que ele está até hoje... Você não tem expectativa sobre o Vidal entregar mais do que ele está entregando até agora? O não ter expectativa não é que ele é um cara limitado. É que o Vidal vai ter momentos. Ele não vai ser o protagonista como pode ser um Gerson, como pode ser um Arrascaeta, como pode ser um Pedro, a sua maneira. Não, o Vidal vai ser um jogador de momentos. E um bom elenco também se faz de jogadores assim. Então ele não pode ser titular. Agora, ele é um jogador para alguns jogos, algumas situações. Hoje, por exemplo, ele poderia começar como ele deve começar. Hoje ele poderia. Hoje você tem uma limitação. Você tem uma Arrascaeta que você não sabe, você tem um desenho de meio campo sem Gerson, você está projetando uma equipe de um outro jeito hoje. Agora, na equipe ideal, talvez ele vai ser aquele cara que vai estar... Não vai ter 1 ao 11 com 90 minutos de média. O Flamengo vai ter muitos jogadores de 60 minutos de média, muitos jogadores de 35 minutos de média. Ele vai estar nesse balaio. Eu acho que tem que entender isso. Talvez o São Paulo quisesse testar para entender se dá, se não dá, mas o Vidal vai ser isso. Ficar também talvez cobrando. E o Vidal? 90 minutos. A consistência talvez não vai chegar. Você tem que usá-lo da melhor maneira. Ele ainda rende, ele ainda entrega. Só que talvez não caiba mais dar esse peso de 90 minutos a todo momento para o Vidal. O Vidal tem que ser titular, não pode ser titular do time do Flamengo. Depois de todos esses anos nessa indústria Vidal, agora... Eu diria que o São Paulo... Pai do céu! Nossa, alguém vem aqui hoje. Por diferenciada. Alguém me ajuda. O Vidal é dos jogadores do elenco do Flamengo que mais lucram. Obrigado pelo reconhecimento. O Vidal, na era Sampaoli, é um dos jogadores que mais vai lucrar. Sampaoli adora ele. E ele é um cara versátil. Mesmo na Itália, onde ele estava jogando, ele às vezes fechava ao lado direito ali, compunha o meio campo,
podia jogar centralizado. Mas bem de vez em quando, né, Bubu? Se você precisa, essa história do terceiro zagueiro, o São Paulo na seleção chilena fazia com o Vidal muito, né? Que era, não, Vidal não, com o Medel, baixinho ali, né, tal. Ele pode ser usado como desse falso zagueiro pelo meio, voltar um pouquinho, pode se aproximar, pisar na área, ele tem qualidade para isso. Então, eu vou citar o exemplo do Felipe Melo. Felipe Melo tá veterano, para muita gente já estava acabado, jogador violento, o Palmeiras liberou, o Abel não queria, tá vendo? Bababá. Olha o que o Fernando Diniz está fazendo com o Felipe Melo, em jogos importantes. Mas tá dando umas rateadas do Felipe Melo, né? É que a casa não tá caindo, mas... O Vidal, ele pode ser mais ou menos o Felipe Melo do Fluminense no Flamengo, entendeu? E acho que o Sampaoli é um cara ideal para explorar. Gosta do jogador, conhece muito bem. Confiança, dizem que é tudo. Então, o cara tendo confiança no treinador, sabendo que o treinador gosta dele, vai aproveitar. Eu acho que o Vidal tem muito a crescer. É dos jogadores do elenco do Flamengo que eu acho que vão aproveitar muito a figura e a presença de Jorge Sampaoli.